culto alusivo a missões. E esse texto é um texto que vai nos ajudar a pensar sobre missões. Eu peguei a palavra para a gente entender um pouco sobre missões. Aí eu peguei aqui o significado, significa incumbência, que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem, encargo. Então, missões é incumbência, a pedido de alguém e deve se executar, ordem de outrem. E aí eu botei uma pergunta aqui, qual é a sua? Porque cada um de nós temos uma missão a ser cumprida. Cada pessoa que foi chamada por Jesus, ele tem uma missão a ser cumprida. No texto que acabamos de ler, está falando assim: vós sois a minha testemunha. E quem era a testemunha de Deus? Era a própria nação de Israel. Porque quem viu sobre libertação foi a própria nação de Israel. Então Deus está falando para a nação assim: eu anunciei e eu salvei. E vocês são testemunha que eu salvei mesmo. Eu fui lá e tirei vocês do Egito com mão forte e transportei para Canaã. Então vocês são minha testemunha do que eu tenho feito. Então a palavra de Deus está falando, não é outros povos que são testemunha. Vocês são a minha testemunha daquilo que eu faço. É interessante que você chegou aqui nesse lugar e você está incumbido também de ser essa testemunha do Senhor. E você tem algo para fazer em suas mãos que Deus entregou. A testemunhar daquilo que Deus fez. E hoje a irmã pediu para alguém ficar de pé porque Jesus salvou. Aleluia. Então se Jesus salvou, está salvando. Aleluia. Então é sinal que Jesus ainda continua fazendo as mesmas coisas que ele fez. Aleluia. Aleluia. Então quem viu o mar se abrir foi Israel. Quem viu as pragas cair no Egito foi Israel. Aleluia. Quem viu as coisas acontecer sobre os primogênitos foi Israel. Então Deus está falando assim: vocês são a minha testemunha daquilo que eu faço. Aleluia. Aí ele continua o versículo: operando Deus, operando eu, quem impedirá? Então quem é testemunha daquilo que Deus faz? A igreja do Deus vivo, coluna e verdade da palavra de Jesus Cristo. Aleluia. E a palavra de Deus também em 1 Pedro capítulo 2, de 9 a 10, vai falar assim: que vocês, a igreja de Cristo, é o sacerdócio real, é a nação santa, povo adquirido para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Aleluia, para você anunciar. Mas tem gente que insiste em dizer, e insiste em fazer igual Jeremias: Senhor, eu não sei falar. A gente não fala aquilo que a gente quer. A gente fala aquilo que Deus quer que seja falado. Então não se preocupa com o que você sabe falar. A gente às vezes se intimida. Eu estava conversando nessa semana com um colega e ele falou assim: irmão, quando eu chego lá na frente eu fico nervoso. Eu falei, porque você está se intimidando com aquelas pessoas que estão tomando o microfone. Cada um é usado de um modo. E Deus está querendo que você, nesse tempo, seja usado. Então, o que a gente tem compartilhado aqui? Que missões é algo para ser realizado pela mão de alguém. Então, se Deus te chamou, se Deus te designou, é você que tem que ir. Se Deus chamou o irmão, é porque Deus quer que o irmão realize os feitos dele. Então não é outro que tem que ir no seu lugar, é você. Então tem diversos tipos de encargo ou de missões para ser cumprido. Se a gente pegar os espias, Números capítulo 13, do 30 ao 31, você vai ver que 2 cumpriu a missão que deveria ser cumprida. Só que o restante vacilou com a missão que Deus colocou na mão deles. E qual era a missão? Espiar a terra, rodear aquela terra todinha e espiar. E aí quando eles voltam das missões, qual foi a missão que eles realizaram? Uns falaram assim: Senhor, olha, espiamos a terra é boa, a terra mana leite e mel. Continuaram o relato, a missão sendo cumprida, continuaram o relato, mas daqui a pouco, em um instante, começaram a vacilar com aquela missão que foi cumprida. Oh, Jesus querido!
Aleluias. E aí continuaram o relato e falaram assim, ó, são coisas boas tem lá naquela terra que Deus prometeu. Mas olha, tem Anak lá, tem gigante lá, tem homens lá, e nós somos como o quê? Somos como gafanhotos perante eles. Olha só a missão que Deus deu a eles, para espiar a terra e trazer relato bom, para que aquele povo tivesse coragem de enfrentar e continuar ali. Só que tem dois que cumpriu sua missão, irmão. Dois cumpriu sua missão, para ver que às vezes o número é negativo. Foram uma porção, mas dois cumpriu sua missão. Os dois falaram assim, Josué e Caleb. Disse assim, olha, poderemos se enfrentar sim. Por quê? Porque acabamos de ler o quê? Que nós somos testemunha daquilo que Deus faz. Aleluia! Se Deus mandou espiar a terra, porque Ele vai entregar nas suas mãos. Aleluia! Se Deus mandou olhar a terra, porque a terra já tinha como promessa. E Deus não nega a sua própria palavra, as suas próprias promessas, Deus não volta atrás. E se Deus prometeu que aquele espaço seria de Israel, aquele espaço é de Israel. Aleluia! Porque operando Deus, como nós lemos aqui, quem impedirá? Aleluia! E aí Deus enviou aqueles homens para quê? Para cumprir aquela missão. Só que muitos deles foram reprovados naquela missão. E aí queremos falar de um outro que Deus chamou para cumprir uma missão. Jonas. Qual foi a missão que Deus designou para ele? Vai na cidade de Nínive e proclama contra ela a minha palavra. E qual a missão que Deus designou para você? Será que a gente está tomando rumo contrário das missões que Deus deu para nós? Porque quando nós pensamos em missão, irmão, nós estamos pensando só naquele que está lá na África, só naquele que está na Índia, em outros campos. Só que nós temos uma missão aqui a ser cumprida. E se Deus te designou, cumpra a missão dele. Aí o que aconteceu, irmão? Jonatas não foi obediente a princípio à voz de Deus. Aí isso que acontece? Todo o barco, por causa daquele homem, estava perecendo. E aí os marinheiros começaram a se inquietar e falaram assim, por que você está dormindo? Aí fizeram uma pergunta. E aí ele foi e relatou, eu sou profeta de Deus. E não era para me estar nessa embarcação. Era para me estar no campo missionário. Era para me estar pregando em Nínive. Eu estou aqui desobediente. E aí vocês me tacam no mar que isso aqui vai cessar, essa onda aqui, esse vento. Isso aí que aconteceu. Um grande peixe engoliu Jonas. E aí você já sabe da história. E aí naquela situação adversa ele clama ao Senhor. E aí Deus, agora que eu clamou a mim, se humilhou, agora você vai voltar e vai fazer o que eu te designei para fazer. Meu Deus. Não adianta fugir daquilo que Deus colocou na nossa vida. Uma hora Deus nos cerca e fala, cadê a missão que eu dei na sua mão para você fazer? Cadê aquilo que eu confiei para você fazer? E aí, aleluia. E tem muita coisa na igreja que Deus nos confiou a fazer. Às vezes a gente vê aqui as crianças cantando, é a missão que você tem para fazer, para realizar. Meu Jesus. Aleluia! Tem gente destruindo a vida das crianças e você está aqui edificando a vida das crianças. Aleluia! É a missão que Deus colocou nas suas mãos. É o grupo dos varões, não é a missão que deu, é a música, é a missão que Deus está na tua mão e na hora Ele vai falar, o que eu te entreguei na tua mão para tu fazer? Aleluia! E aí ele chega em Nínive, irmão. Olha só. Ele proclama em Nínive a palavra de Deus e toda aquela cidade ou aquele estado se volta para Deus. E aí era para ele ficar feliz, né, irmão? Foi o único profeta que ficou triste com tanta conversão. Ele ficou triste, Deus foi e conversou com ele lá e explicou a ele. Então o que acontece? Ele cumpriu a sua missão de um jeito. E aí o que acontece? Foi de um jeito que não era para ser. Era para ele obedecer a princípio. Então assim, qual é a sua missão nessa noite? O que Deus tem confiado a você nessa noite? Aleluia! Será que você tem voltado atrás daquilo que Deus confiou na sua mão? Aleluia! E aí a gente vai ver, irmão, que teve o nome de Deus também. Está escrito em livro de Reis, 1 Reis, capítulo 13, de 1 a 32. Depois você lê lá. O homem de Deus o profeta de Deus foi enviado para pregar contra
se seca. Ele pega e o rei fala assim: ora por mim, porque minha mão está seca. E aí você já sabe da história. Quando ele acaba de orar, a mão do rei volta a normal. Só que o profeta, ele tem umas coisas a ser... A missão, irmão, ele tem que ser cumprida do jeito que Deus mandou. O que Deus mandou para o profeta? Não come, não bebe neste lugar. Oh, aleluia! Glória. A missão tem que ser cumprida do jeito de Deus. Deus santo. Se Deus falou, prega e sai, não come, não bebe, é para não comer e não beber naquele lugar. Meu Deus. E aí ele sai e encontra o profeta vai atrás dele. Depois ele sabe da história toda, o profeta velho, a Bíblia fala. Ele falou: eu também sou homem de Deus, o anjo me falou. Volta comigo, come comigo. Sabe o que aconteceu, irmão? Leão matou o profeta. Sabe por que Deus falou com ele o quê? Não come, não bebe naquele lugar. A missão tem que ser cumprida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória. Glória, Jesus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Deus. Aleluia. Glória. Deus santo. Glória a teu nome. E para falar de missões ainda, Jesus também teve a sua missão. João capítulo 19, verso 30. Jesus falou o seguinte: está consumado. Aleluia. Está terminado. Glória. Eu cumpri a minha missão. Aleluia. Aleluia, porque a missão de Jesus, irmão, que ele veio nessa terra, foi para morrer por nossos pecados, Aleluia. padecer por nós, tomou chicotada, e a chicotada era tão terrível, irmão, que tinha pedaços de ossos no final, era zorraia que o pessoal chamava, e cada chicotada tirava um pedacinho de carne, irmão. E aí deram vinagre, espetaram ele. Só que ele, carregando aquela cruz, ele continuou indo em sua missão. Ele não parou com a sua missão, ele continuou. Deus. E quando ele chega na cruz, irmão, que ele ali termina, ele expira, ele fala o seguinte: está consumado. Eu terminei as missões que foi me dada. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus. Bendito. E se hoje você está aqui porque foi consumada a salvação na cruz, se hoje você está salvo, foi porque Jesus não desistiu da missão. Aleluia. Glória a Deus. Ele tinha tudo para desistir, né? Ele poderia voltar atrás, mas ele continuou, irmão. Ele amou-se ser amado. Ele padeceu. Ele carregou aquela cruz, foi rejeitado. Em Samaria ele foi rejeitado, ele poderia até desistir de Samaria. Os discípulos falam para Jesus assim: olha, o Senhor foi rejeitado em Samaria e o Senhor quer voltar lá de novo. Aí Jesus continua a sua caminhada e encontrou uma mulher samaritana. Jesus ele não perde tempo e começa a conversar com aquela mulher. E ela retorna: por que você está conversando comigo? Você não é judeu? O judeu não se dá bem com o samaritano. Só que Jesus não estava preocupado com a questão ali do conflito. Jesus queria salvar aquela mulher. E aí Jesus traz uma revelação. Vai lá buscar seu marido. Ela fala: não tenho. Aí Jesus fala assim: porque os 5 que você tem não é 5. Aí ela começa a cair em si: tu é profeta, tu é diferente. E aí quando Jesus começa a falar da vida dela, ela fala assim: aonde que devemos adorar? É aqui em Jerusalém, em Samaria? E Jesus fala assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que ela faz? Ela larga o cântaro e sai anunciando para aquela cidade que encontrou Jesus. E aí aquela cidade se volta toda e começa a se converter, começa a interagir com ela. E aí Jesus vai, e ele começa, e eles falam assim: fica aqui um pouco com a gente. Em uma cidade, por causa do testemunho, da mulher se converte. Aleluia. Ela cumpriu, ela se converte e vai anunciar Jesus. Então você tem uma missão a ser cumprida. Aleluia. Você tem um encargo, né? A missão encarga você cumprir. Sabe, no quartel, os soldados já têm missões. Muitos brasileiros foram para o Haiti, a tratado de paz que eles chamam, e eles vai e se colocam como voluntários. Sabe por quê? Porque quando eles
eles voltam, eles são condecorados. Aleluia. Isso só aqui na terra. Só que, irmão, no céu também você tem a coroa da vida de chegar até chegar com Deus a missão aqui na terra. Aleluia. Tem a recompensa, irmão, de entrar aquela mansão celestial. E aí, em nome de Jesus, eu queria também dizer uma coisa aqui, abrir um parênteses. Quando eu estava cantando com os varões aqui, a gente está falando de missões. Deus colocou no meu coração para falar aqui, com cada um integrante de família aqui. Nós temos uma missão, irmão. E Deus falou que a nossa missão como crente, como igreja, é cuidar da nossa família, dos nossos. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu estava cantando com os varões, Deus falou isso no meu coração. Você tem uma missão a tratar da sua família. Em nome de Jesus, entenda isso. Aleluia. Nós queremos ir para longe, né? A Bíblia vai falar, fica em Jerusalém. Depois vai para Samaria, né? Jerusalém, Samaria, Judéia e depois até o confim da terra. Nós temos a nossa Jerusalém. Aleluia. E Deus falou no meu coração sobre isso. Nós temos que cuidar do nosso. Porque a nossa casa tem sido bombardeada nesses tempos, irmão, por muitas coisas que é antibíblica. E aí temos que nos colocar como um missionário dentro da nossa casa, para dizer que aqui na nossa casa não vai entrar coisa do Aleluia. Nós temos que fechar, irmão, em nome de Jesus. Nós somos testemunha em nome de Jesus na nossa casa. Amém, Deus, aleluia. Louvado seja teu nome. E nesse tempo Deus quer nos usar. Deus quer usar nós como testemunha viva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Entenda isso. Você é testemunha. É Deus que salva. Deus que liberta. Mas nós somos testemunha daquilo que Deus faz. Aleluia. Aleluia. E aí eu queria dizer para você em nome de Jesus. Como lemos aqui. Você é o sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Aleluia, Jesus. Para esperar o pastor evangelizar? Não, foi para anunciar as virtudes daquele. O que é virtude? Poder. Glória a Deus. Quando uma pessoa é salva, irmão, é poder de Deus. Tivemos batismo na igreja, lá se acontece. Aquelas pessoas que estavam lá com a sociedade falavam que elas não iam para a igreja. E aí começa a se mergulhar nas águas e se batizar. Sabe que aquilo é poder de Deus. Aleluia, nós temos por obrigação anunciar o poder, a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, não é lá fora que tem que falar do poder de Deus. Aqui dentro tem o santo que conhece o poder de Deus. Aleluia, você foi revestido do poder de Deus. Glória a Deus. Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou em nome de Jesus. Aí eu queria perguntar a você, o que você tem feito com aquilo que Deus te entregou nas suas mãos? Em nome de Jesus. Vamos estar orando em nome de Jesus? Se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te chamou para quê, irmão? Para que Deus te chamou? Para uma missão, o irmão já até respondeu. Só que hoje nós estamos aqui, mas quando a gente estiver lá, Ele vai nos chamar. Ele vai falar assim, irmãos, o que você fez com aquilo que eu entreguei para você fazer? Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Só que Deus. tem uma oportunidade de Deus nessa casa em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque o samaritano ganhou. Olha só como é que tem uma oportunidade de Deus. Os samaritanos negaram Jesus e Jesus deu uma outra oportunidade. Foi lá e eles se converteram. Jonas, Deus mandou ele fazer a pregação em Nínive, ele foi para outro canto, mas Deus deu uma nova oportunidade para eles fazer a vontade de Deus. E nessa noite Deus está dando uma oportunidade para a igreja nessa noite. Glória a Deus. A fazer aquilo que tem que ser feito em nome de Jesus. Anunciar as virtudes de Deus em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. E às vezes a gente só fica olhando para outro fazer.
mas a gente também tem que fazer. Deus nos chamou para fazer também, em nome de Jesus. Eu queria orar em nome de Jesus com você nessa noite. E se você não tem feito a vontade de Deus, como tem que ser feito, a oportunidade é essa para a gente orar junto. Você que entendeu isso em nome de Jesus. Jesus chamou como soldado, irmão. E soldado tem que fazer a vontade do seu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem muita gente que quer ficar em destaque. Eu já vou te entregar o microfone. Mas você entende? Qual foi a missão de Davi na guerra? A princípio não foi derrubar Golias. A princípio foi levar comida para os seus irmãos que estavam em guerra. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele chega lá, ele fala assim: eu posso ir. Eu posso me colocar como voluntário para ir enfrentar Golias. Mas a princípio foi alimentar os seus irmãos. Tem gente que já quer chegar em destaque, mas esquece que as pequenas coisas têm que ser feitas. Às vezes é uma oferta, às vezes é uma oferta, às vezes é o joelho dobrado, mas tem que ser feito, irmão. Mas tem gente que já quer ficar em destaque. Glória a Deus. Seja igual Davi, irmão. Alimenta os seus irmãos em guerra. Tem muita gente em guerra. Aleluia. Os irmãos estão alimentando gente em guerra aqui. A oração deles alcançou gente fora do país. Aleluia. A oração deles estão jogando grilhões, irmão, no chão. Porque eles sabem a atitude que tem a sua oração. Aleluia. Qual a sua missão nessa noite? Aleluia. Se você não tem realizado aquilo que Deus tem para a sua vida, vem aqui na frente, vamos orar junto em nome de Jesus. Você que entendeu que Deus te alistou, mas você não foi para essa missão, vem aqui, vamos orar junto em nome de Jesus Cristo.